Olá, este é mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Nós já estamos no capítulo 11, na parte 13. Para você que acompanhou, nós paramos no capítulo 10 e hoje nós vamos continuar, subsequente, o capítulo 11. Já está aqui comigo o irmão Alexandre. Paz, irmão Alexandre. Paz, irmão Valmiran, paz a todos que estão nos assistindo. Não sei se vocês observaram, nós estamos sintetizando mais os capítulos para não ficar um vídeo muito longo, né? Porque, como a gente sempre diz, o intuito é que você pesquise, procure mais, né? A gente só está dando uma luz, um despertar, né? Um trabalho que deveria ser feito por acadêmicos e aí a gente está tendo que fazer um trabalho desse. Uma responsabilidade muito grande. Nós já agradecemos aí a sua participação. Não deixe de deixar seu comentário embaixo, sua opinião. Sim. Estamos aqui também para aprender com você. Com certeza. E juntos aprendermos a palavra de Deus. Com certeza. Vamos lá. Então vamos continuar o capítulo de Gênesis. Como eu disse nos vídeos anteriores, o livro do Gênesis ele não tinha essa divisão de capítulo e versículos. Então isso foi muito tempo depois. Então, os primeiros leitores, eles tinham uma compreensão geral do texto. Então, é essa compreensão que nós devemos ter, né? Disse que o versículo 10 aqui tá fora da sua ordem, pode estar fora de sua ordem cronológica. Ele poderia ser colocado em outra, e até em outra posição. Por quê? Porque no capítulo 10, no versículo 32, fala que essas são as famílias de Noé, segundo as suas gerações, segundo as suas nações, destes foram disseminadas as nações da terra, né? Falando das línguas, né? Separadas as suas línguas, das suas terras, suas nações, no verso 31. Então, você vê que está falando já até que já tinha acontecido a divisão. Então, línguas. Quem está escrevendo o texto, ele já está abarcando todo o conteúdo, isso mesmo, né, do assunto. Então agora ele começa a tecer um dos capítulos mais difíceis de se compreender nas escrituras, a questão de Babel. Se Babel foi literal ou não, aí eu deixo para os grandes, os acadêmicos se degladiarem. Fato é o seguinte: existem estudos sérios de cristãos, cientistas judeus, arqueólogos que falam que existe uma forte possibilidade de Babel ter existido. Haja visto a quantidade de zigurates, que eram construções antigas feitas com essa finalidade, de atingir o céu. Né? Nós vamos ler aqui quando fala que alcançou o céu. Para alcançar o céu é para tocar as estrelas, para ter conhecimento do futuro. Então nós vamos entrar nessa questão aqui, vamos lá. Ora, como eu sempre digo, dá uma paradinha no vídeo, lê o capítulo todo 11 e depois você continua o exame. Feito isso, vamos lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, tá vendo? Se você levar o pé da letra, o texto, os versículos acima dizem que já havia divisão de línguas. Aqui está dizendo que havia uma só língua. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. É de longa data que muitos estudiosos dizem que existe uma conexão entre as línguas. Até hoje você vê similaridades de uma língua para outra, né? Até línguas muito distintas, né? Existem links, ligações entre as. Então a possibilidade de ter existido uma língua materna é grande. Alguns chegam a dizer até que língua que é essa, né? Alguns chegam a defender que é o sânscrito, por ser uma língua muito antiga, a possibilidade. Então, eu não estou dizendo que mas estou dizendo que existe esse conceito. Então, está dizendo aqui, o autor está poetizando uma questão. Ele está trazendo à lume, ele está trazendo à luz um incidente, um fato que ocorreu no passado, que os homens se reuniram para levantar uma grande zigurate, uma grande torre que ascendesse ao céu.
uma língua é só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Você vê tanto que é poético o texto que todo mundo está andando junto. Não, isso é uma figura de linguagem, é uma forma de falar que eles chegaram a esse lugar e encontraram um lugar propício para construir essa suposta torre. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então são instrumentos, são elementos muito antigos. O tijolo queimado, né? Que ele realmente suporta grandes estruturas, e o betume servindo como argamassa, que era muito usado antigamente para construções de barcos, construções de casa, palácios. Então eram materiais comuns usados para esse tipo de coisa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até o céu, e tornemos célebres o nosso nome. Qual que era o desejo desses indivíduos, poeticamente falando? Eram alcançar o auge, o apogeu, alcançar o céu, metaforicamente, atingir as estrelas. Alguns dizem que era alcançar as estrelas porque é através das estrelas que faziam previsões do futuro. Então, você quer controlar uma população, você quer controlar um grupo de pessoas, isso é usado já há muitos séculos, há muitos milênios. Faça uma estrutura gigantesca, façam com que as pessoas procurem você para alcançar o divino. Então o desejo desses indivíduos de Babel era transcender o divino. Então é nesse aspecto, eles queriam tocar o céu, nesse aspecto. Para que fazemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para, entre aspas, né, o autor de Gênesis está dizendo que eles estavam desobedecendo uma ordem direta do Eterno, que era para se multiplicar e espalhar sobre a terra. O desejo deles era controle, unir, criar controle sobre as pessoas. Isso já é antigo, isso já é de longa data. Trazer controle às massas, controlar as populações com a religião, o Estado, política. São maus necessários, mas realmente é através disso que se controla as pessoas. Agora, um detalhe: da mesma forma que eu disse que a teologia não é uma ferramenta que ela pode servir tanto para matar como para poder ajudar, a política também é uma ferramenta. Ela pode ser bem utilizada e mal utilizada. Agora, infelizmente, quando parece que esses indivíduos estavam querendo ascender ao poder, fazendo o seu nome célebre entre as nações, para que eles não fossem espalhados sobre a terra, porque queriam exercer domínio. Então desceu o Senhor. Explica essa questão de descer o Senhor. Deus precisa de descer? Desceu o Senhor. Como é o escritor que está escrevendo, ele colocou um atributo humano em Deus, mais um antropopatismo, digamos assim, né? Antropomorfismo, sim. Antropopatismo, sim. Né? Sentimentos, atributos humanos aplicados a Deus. Porque Deus não precisa descer do céu, né? Deus já estava contemplando tudo. Então isso é uma figura de linguagem. É como se o autor quisesse antropomorfizar Deus, colocando eu vou descer lá. É como um pai desce para ver o que os filhos estão fazendo no playground, vendo como é que eles estão brincando, se eles estão se comportando. Então isso é uma figura antropomorfizada. Com certeza. Os próprios textos que estamos lendo, eles são parte poéticos e parte literais. É por isso a dificuldade, Valmirante, de se compreender os textos bíblicos, dado a dificuldade, por isso. Como classificar o que é literal, o que é poético, retirar as verdades morais por detrás do texto para os nossos dias. É o mais importante. Que é o mais importante, né? Você vê aqui que o desejo de Deus nunca é que as pessoas controlem as outras. Pois é. Nem a igreja de Atos dos Apóstolos,
os irmãos do primeiro século ficavam controlando os demais cristãos, como muitos fazem hoje, né? O desejo é que você seja livre e viva o evangelho de forma livre, não sendo escravo de seres humanos e de homens. Então isso já é para Deus, já desde dos primórdios dos tempos, algo que não é bem quisto não, que não é bem aceito por Deus não. A questão de controle, de exercer domínio, então tudo que nós estamos falando está abarcado dentro desse contexto moral aqui. Com certeza. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ué, se você ler o texto ao pé da letra, fica parecendo que Deus ficou com medo do ser humano. Eles vão conseguir atingir o intento deles de alcançar o divino. Não, é nesse aspecto aí, não é o que o texto está dizendo. Porque Deus não tem medo do ser humano. O texto está querendo transmitir uma questão moral para nós, né? E mostrando a vontade de Deus para o ser humano, que é o ser humano crescer, espalhar sobre a terra. Sim. Então tem que entender muito isso aí. Exatamente. Então vamos lá. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Você quer explicar isso para nós? Para que não entendam a linguagem do outro. Você já explicou, desçamos, é a mesma questão. Desçamos, sim, é a mesma coisa do façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se você quiser saber essa questão aí, eu quero dizer o seguinte: aqui Deus não está falando com uma trindade. Por quê? Eu não sou contra a doutrina da trindade, nem estou entrando nessa questão. Nós temos que entender o que os primeiros leitores liam e entendiam disso. Sem sair do texto. Sair do texto. Por quê? Porque eles não tinham conceito de trindade. Esse conceito de trindade nasceu muito tempo depois. Quando Deus está falando, veia, desçamos e confundamos a sua língua, Ele está falando consigo mesmo e com a sua corte angelical. Com certeza. Ele não está pedindo permissão para a sua hoste celestial, para ele fazer os desígnios do seu intento, não, da sua mente, não. Ele está só dizendo que ele vai fazer. Tanto é que ele nem desceu, ele não precisava descer. Exatamente. Ele é todo poderoso. É uma figura de linguagem. Deus não precisa de descer para confundir as línguas. Deus confunde a língua lá do céu mesmo. Com certeza. Né? Deus preenche o céu e a terra. Então são figuras de linguagem. Vinde, desçamos e confundamos ali sua língua para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, ou desta forma, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Vê o caráter alegórico e poético do texto. Está dizendo o autor que escreveu o livro de Gênesis que Deus interviu diretamente nesse intento dos primeiros habitantes pós-diluvianos em controlar as pessoas. Sempre haverá pessoas querendo controlar as outras. Então, o contexto é que o autor está dizendo que Deus fez cessar isso. E sempre que isso acontece, não é bem quisto aos olhos do Eterno, né? O desejo de controle, seja de que forma for, seja na política, seja na religião, seja em que contexto for. Eu não estou falando de não existir regras. Na nossa vida existem regras. Regras são importantes. Agora, eu estou dizendo usar de domínio sobre as pessoas. Isso é condenado nas Escrituras. Onde é que eu parei? Agora você vai pegar o 10 e continuar o 10. Não, é o 9 aqui, ó. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. A palavra Babel significa confusão, né? Confusão. Então, ficou aí registrado este nome Babel para dizer que Deus é que intervém na história sempre. São essas as gerações de Sem. Agora, o autor vai entrar diretamente na genealogia novamente do semita, mas mais focado
em direção à pessoa de Abraão. Ele já está indo para a pessoa de Abraão. Ele já deixa os outros semitas de lado, os outros hebreus de lado, e já foca diretamente na pessoa, até chegar a pessoa de Abraão, aonde vai entrar o capítulo 12, a chamada de Deus a Abraão. São essas gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou a Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. Depois que gerou a Selá, viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. Aí que começa a haver a divisão. Depois que gerou a Éber, viveu Selá 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Foi quando houve a divisão na terra, né? E depois gerou Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reuel. Essa questão de Peleg, e houve divisão na terra. Mesmo poetizado, você vê aqui a influência do Eterno diretamente na história. Houve algo que realmente sacudiu os alicerces novamente da humanidade. Sim. Então, nesse aspecto, a Bíblia sempre gosta de vir trazer um personagem para trazer uma firmeza para o que aconteceu, né? Mesmo poetizado, existem indícios de que são reais, de que são verdadeiros. Principalmente as questões morais. Depois que gerou Reuel, viveu Peleg 209 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Reuel 32 anos e gerou Serug. Depois que gerou Serug, viveu Reuel 207 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Naor. Aqui já vem entrando direto na genealogia do patriarca Abraão. Existe uma divisão na teologia, né, que eu não gosto muito, mas é bom salutar para você examinar. Inocência, consciência, domínio humano, patriarcal, a lei, a graça, e alguns classificam o milênio como a 7ª dispensação. Não sou ligado a esse tipo de teologia, mas como a gente está lidando, a gente lembra, né, de algumas questões da teologia e a gente coloca para esse ponto de vista, né? Mas eu não coaduno com essa ideia, não. Depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Tá vendo aqui, ó? Olha o link. A preocupação do escritor de Gênesis é fazer o link desde os primeiros habitantes da terra até Adão, até Abrão, ainda é Abrão ainda, onde existe esse link. Para quê? Para começar a tecer a história dos hebreus. A história dos hebreus, como é que Deus chamou a chamada de Deus a Abraão? E aí nós vamos entrar depois em outro vídeo sobre isso. Viveu Tera 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. São esses a geração de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Né? Então tá bom. Abrão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abrão chamou-se de Sarai. A de Abraão chamava-se Sarai. E de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Esta Iscar aqui, dizem alguns judeus que essa Iscar é a própria Sarai. Sim. É um outro nome. Não sei se é verdade, mas é fato que os judeus acreditam assim, tá? Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão e a seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sara, sua nora, mulher de seu filho Abraão,
e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, aonde ficaram. Você vê que, você vê, já começa a aparecer Abraão, já começando a peregrinar, andando em terras que no futuro seria da sua prole, da sua posteridade. Seriam de Abraão, passaria Abraão, Isaac, Jacó, depois viriam os 12 patriarcas, e aí subsequentemente eles herdariam a terra de Canaã. Tudo linkado, tudo tem um link, irmão. Tá linkado lá naquela primeira maldição de Noé sobre Canaã, sobre Cão. Então tudo, por isso que eu falo, as escrituras ela tem que ter uma visão, você tem que ter uma visão panorâmica dos textos bíblicos, porque senão você nunca vai ter uma compreensão positiva e boa dos textos bíblicos, vai sempre ficar limitado no versículozinho. E aí você nunca vai ter uma visão mais ampla dos textos, né? 32. E habitando Tera, vivendo 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Aí você vê aqui que o autor finda o comentário, né? E aí ele vai entrar na questão de já diretamente no patriarca Abraão, né? Quando Deus o chama, o Eterno o chama para fazer dele uma nação, né? E o copista ali escrevendo as informações que ele herdou, Valmiran, de forma oral, e futuramente ele ia encabeçar e colocar isso tudo na Torá, para que houvesse uma diretriz moral, espiritual e legislativa para que o povo obedecesse a Torá. Então é nesse aspecto aí. Para que o povo conhecesse seus antepassados. Exatamente, fazer esse link, né? E o Novo Testamento trabalha esses personagens, ora de forma metafórica, ora explicando o seu contexto histórico. É tremendo. Então as escrituras elas são fascinantes. Eu amo esse livro sagrado. Eu amo as escrituras, dado a beleza poética, a forma belíssima que os escritores colocam de forma intrincada nas suas páginas. Eu acho fantástico. E eu quero que você também seja tomado por esse desejo, esse gosto pelas escrituras sagradas. Passe mais a desejar a palavra de Deus, a aprender, aprofundar mais. Exatamente. Né? Buscar as fontes e assim crescer, né? Então assim nós terminamos o capítulo 11 de Gênesis, fazendo um exame realmente muito básico. E espero que você não fique só em nossas palavras e que você possa pesquisar e procurar mais. Isso aí eu já passo a palavra para o Valmiran. Então você acabou de assistir mais um programa Uma Luz no Fim do Túnel. Meu muito obrigado, nós já te agradecemos por você estar acompanhando. Não larga de deixar o teu comentário embaixo, tua opinião. A tua opinião vale muito aqui, né, irmão Alexandre? Sem dúvida. E a paz seja contigo. Shalom.